Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que, mais uma vez, nós vamos conversar sobre a nossa revista, as nossas lições desse trimestre, e nós temos como tema geral o Evangelho de João, a teologia de Jesus, e hoje nós vamos estudar sobre as primeiras ações no ministério terreno de Jesus. O nosso desejo é que ao final desta aula cada um entenda o significado do milagre da transformação da água em vinho. Também é desejo nosso que cada um compreenda que o autor, aqui ele chama Casa de Deus, a igreja, Casa de Deus, não é comércio, mas local de louvor e culto ao Deus Todo-Poderoso. E também compreender que Deus pode transformar a sua vida em algo extraordinário. Talvez muitos estejam vivendo uma vida sem sentido, sem significado, mas assim como Jesus transformou água em vinho, também Deus pode fazer uma transformação na sua vida e uma transformação para melhor. O vinho que foi servido por último, o vinho que foi transformado em água por vinho, transformado por Jesus, foi muito melhor do que o que havia sido dado antes. Então é preciso a gente compreender que quando Deus age em nossa vida, Deus faz muito melhor do que nós imaginamos ou pensamos. Esse Deus que nós servimos é um Deus bom, um Deus misericordioso, que nos abençoa, que nos protege, que nos guarda e que quer o melhor para todos nós. Nós vamos ler o texto áureo da nossa lição, que está em João capítulo 2, no verso 11, que diz assim: Esse começo de milagres fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse é o nosso texto áureo, embora toda a lição está baseada no capítulo 2 do Evangelho de João. Vale a pena você ler não só o capítulo 2, mas todo o livro de João, todo o Evangelho de João, porque, na verdade, as nossas lições estão baseadas nesse Evangelho. O que nós vamos fazer agora é orar, pedindo que Deus nos direcione, nos dê sabedoria, tanto para que eu possa transmitir tão somente a vontade de Deus, mas que você também receba essa palavra e entenda, e que a sua vida seja transformada para a glória do Senhor. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos por mais um dia, por mais um domingo, mais uma semana e mais uma lição da Escola Bíblica. Muito obrigado, Deus, porque podemos ver aqui os primeiros milagres de Jesus no seu ministério terreno. E dá-nos, ó Pai, sabedoria, discernimento, para que possamos entender e aplicar em nossa vida aquilo que o Senhor quer para nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a lição de hoje, e eu faço aqui alguns comentários, que já estão, inclusive, na nossa revista, ele diz assim: veja que interessante, João começa narrando o ministério de Jesus com uma festa de casamento. Gosto de participar de cultos de casamento, diz o autor, onde a entrada dos noivos, com toda a pompa e circunstância, dão um colorido especial. E quem não se emociona, quando uma noiva, quando o noivo, quando os padrinhos, quando os familiares entram, é muito bonito. Eu já tive o prazer de fazer alguns e até mesmo eu, como pastor, eu me emociono. É um ato de aliança, de compromisso, que o casal faz um ao outro. O casamento judaico. A cerimônia de casamento era uma festa mais importante, ou uma das mais importantes
e alegres nas famílias judaicas. Marcavam com bastante antecedência, e Caná da Galileia, por ser uma cidade pequena, todos estavam na expectativa de ser convidados. Muitos foram convidados, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e ele mesmo também, com alguns de seus discípulos, foi convidado. Impressionante que Jesus vai à festa, vai a sepultamento, ele cura doentes, ele anda sobre as águas, ele conversa com pessoas na rua. Para ele não havia discriminação nem tempo ruim. Aliás, deve ser esse o nosso comportamento, né, como cristão, e especialmente como pastor, como líder. A gente está em tudo que é lugar. E Jesus deu o exemplo para a gente. Jesus era uma pessoa comum, Jesus como homem era uma pessoa comum, e o seu ministério foi muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Para a gente resumir um pouco, nessa festa de casamento, né, acontece algo inusitado, porque vocês sabem que hoje, né, se uma festa não tiver o salgadinho, não tiver o bolo e não tiver o refrigerante, de um modo geral, ou se acabar, ou se alguém pedir e não tiver, é um constrangimento para aqueles que estão à frente, o pai da noiva, né? A mãe da noiva, aqueles que patrocinaram a festa. E hoje, como a gente sempre contrata os salões, né? Aqueles lugares onde se faz a festa, contrata também aquelas equipes, as empresas para fazer a festa e servir. Então, se houver a falta de um bolo, de salgadinho ou até mesmo do refrigerante, isso vai ser um transtorno, não somente para quem promoveu a festa, como aqueles que estão sendo pagos para fazer a festa. Então, faltar vinho no casamento judaico seria o mesmo que hoje ir a uma festa de casamento e não ter o bolo nem o refrigerante. É natural que Maria estivesse com todas as outras mulheres servindo os convidados. Mas uma notícia inesperada chegou quando acabou o vinho, e naquela época não tinha refrigerante, era o vinho, e o vinho era, segundo o nosso autor e as pesquisas que a gente faz, o vinho era muito comum naquela época, até por uma questão de purificação da água, né? O vinho purificava a água, porque naquela época não havia tratamento, não havia aquilo que a gente tem hoje, e então a água, se fosse ingerida somente água, trazia vários problemas. Então o vinho era servido justamente para tentar também não trazer maiores problemas. E então acabou o vinho, né? Acabou o vinho. Ficar sem vinho numa festa de casamento era humilhação para o noivo e sua família. Mas então Maria, né, vai falar com Jesus e diz: olha, acabou o vinho. Jesus dá uma resposta um pouco assim, áspera, aparentemente, mas o que Jesus está dizendo é que, na verdade, o ministério dele, a ação dele não chegou, né? Mas talvez não fosse necessariamente naquele lugar. Mas Jesus Cristo, ele pelo seu amor, pela sua bondade, ele obedece à sua mãe, e a sua mãe diz assim: fazei tudo o que ele vos disser, né? Fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus, então, ele pede para que as talhas sejam cheias de água, e manda que fosse cheias até a boca, né? E ali então ele transforma. E quando os homens foram lá pegar a água, eles foram ver, na verdade tinha vinho, e um vinho melhor do que o que foi servido antes. Como hoje temos torneiras e pias para lavar as mãos, ou em alguns lugares canecas e bacias, quando chegam da rua, ou água ou gel antisséptico. No mundo judaico havia talhas cheias de água para as pessoas lavarem as mãos antes de entrarem para os encontros com os demais. Era um meio de purificação, como assim os chamavam. Essas talhas eram feitas de pedras e conservavam a água mais fresca. Segundo o autor, diz que tinham capacidade de 100 litros cada uma,
e sendo 6, então 600 litros no total. Muita água para que todos os convidados ficassem à vontade para a purificação e a entrada na festa. O vinho oferecido primeiro era sempre de melhor qualidade, isso é um detalhe importante. O de qualidade inferior era servido mais no final da festa, porque todos já estavam satisfeitos, ou como o vinho ele traz um teor de álcool, e esse vinho ele pode deixar as pessoas um pouco alegres, Jesus dá a ordem às talhas para que sejam enchidas de água, e o mestre-sala então prova o vinho, e o vinho então que o mestre-sala encontrou foi melhor. O mestre-sala afirma que primeiro dava-se o vinho bom, depois o vinho menos inferior, mas aqui é o contrário, né? Porque o vinho que Jesus, a água que Jesus transformou em vinho, o vinho agora era melhor do que o anterior. Então nós vemos aqui 2 milagres, na verdade, né? O primeiro milagre é a transformação da água em vinho, e o segundo milagre porque o vinho que foi transformado estava melhor do que o vinho que foi servido antes. E o vinho de antes já era bom. O vinho antes já era bom. Então veja como Deus faz, como Jesus faz esse milagre. As talhas não tinham mais água, mais vinho. Esse foi o milagre primeiro feito por Jesus, pois a água era para purificação exterior, lavar as mãos. Mas o vinho era para purificação interior, pois simbolizava o sangue de Cristo que seria derramado na cruz. O autor ele expressa aqui o seguinte: eu fico imaginando a reação dos servidores quando tinham a certeza de colocarem água nas talhas e agora é retirado o melhor vinho de todos. A surpresa calou a todos. O casamento é aliança, e com esse acontecimento João está mostrando o fim da antiga aliança narrada no Antigo Testamento, mas a nova aliança. Não mais a água, mas o sangue de Jesus que nos prende a ele. Antes foi o casamento, as bodas, com a lei. Com Jesus, o casamento, as bodas, é com a graça. Este foi o primeiro sinal, o milagre que Jesus fez, e assim manifestou a sua glória, e conforme diz o verso 11, os seus discípulos creram nele. Então a gente sabe que há uma simbologia aqui, né? E esse vinho novo, inclusive, significa que havia agora uma novidade de vida, que era a graça do Senhor Jesus Cristo. Um outro ponto, um outro momento é que Jesus purifica o templo. Depois de um tempo na Galiléia, está narrado em João capítulo 2, do verso 13 ao verso 25, depois de um tempo na Galiléia com os discípulos e a família, chegou a Páscoa dos judeus, e Jesus foi a Jerusalém, onde o povo se reunia no templo para a comemoração da Páscoa, que era a festa mais importante para aquele povo. Era comemorada no dia 15 de Nisan, correspondente à lua cheia no final de março e começo de abril. E todo judeu, homem, que vivia num raio de 30 quilômetros de Jerusalém, tinha que estar presente no templo. O templo construído em Jerusalém lembra o tabernáculo que Deus ordenou a Moisés construir no deserto para as cerimônias religiosas do povo em oferta ao Deus Todo-Poderoso e Libertador. O tabernáculo representa a presença de Deus no meio do povo israelita. Era portátil, portanto, desarmar e armar novamente na próxima parada do povo. Depois de 480 anos de libertação do povo de Israel, o rei Salomão começou a construção do templo, que demorou 7 anos. Todo o material era de primeira qualidade, tudo da melhor categoria e de muito valor. Esse templo foi destruído e o rei Herodes construiu um outro no lugar. O sumo sacerdote era a única pessoa que tinha permissão para entrar no Santo dos Santos, e só uma vez por ano, no dia da expiação. Irmãos, nós
lemos aqui sobre a construção, ou a reconstrução do templo, né? Isso aconteceu, e o templo estava em Jerusalém. E as pessoas iam durante a Páscoa, no período da Páscoa, justamente para fazer as suas ofertas, fazer a sua adoração. Isso era uma festa sagrada e importante, uma das mais importantes entre os judeus. Só que havia ali, houve um período, né, em que esse templo, que muitas vezes nós chamamos casa de Deus, naquela época de fato poderia ser chamado assim, porque era a casa de Deus, Deus estava ali, ou representava através da Arca da Aliança, Deus estava presente lá. Esse templo passou a ser utilizado como uma grande feira, eu diria assim. Pessoas que iam ali para negociar, pessoas que faziam suas ofertas, que não levavam de casa, que seria o ideal, mas elas compravam na hora para ofertar, para fazer suas oferendas. Então, aquele momento ali virou uma espécie de um grande mercado, né? As pessoas não iam mais ao templo para adoração, para louvor, para aprender. As pessoas passaram aí no templo para fazer negócio. E Jesus, então, reage a essa situação, é o que diz aqui o próximo ponto. Jesus reage aos exploradores, está em João capítulo 2, do verso 15, verso 16. Nesse texto aparece uma cena inusitada. Um mestre calmo, dócil, atencioso com as pessoas, se ira e apronta uma cena inusitada. Imagino a surpresa que estavam com ele, dos discípulos que estavam com ele. Jesus vai ao templo para adorar a Deus e dar o exemplo. E todos os seus seguidores, e quando entra, depara com a feira livre, onde cada um quer ganhar dinheiro com o outro, se aproveitando uns dos outros. E eu fico assim impressionado porque Jesus, que, como diz o autor, Jesus que era uma pessoa tão calma, tão tranquila, mas num determinado momento Jesus então se levanta, faz ali uma espécie de um chicote com alguns pedaços de corda, e ele então derruba aquelas barracas, ele chicoteia aqueles que vendiam, e Jesus acaba com aquela feira, né? E por isso ele foi criticado. Diz o texto, diz a lição, que ele pega um chicote e sai atingindo pessoas e animais, expulsando do templo, pois dizia que haviam transformado a casa do Pai em comércio ou covil de ladrões. Os judeus não criam que Jesus era o Filho de Deus e então questionaram sua atitude. Vamos adiantar um pouco aqui a lição. Há um outro tema aqui, outro item que diz assim, a declaração bombástica de Jesus, né? No verso 19, Jesus faz uma declaração bombástica que o povo não entendeu nada. Jesus lhe respondeu, destruí este santuário e eu o levantarei em 3 dias. Ele estava se referindo a ele mesmo, que ressuscitara no 3º dia, ou ressuscitaria no 3º dia. Foi nessa ocasião, na ressurreição, que todos lembraram de suas palavras e entenderam o que ele dissera ou o que ele havia dito. Fazendo, irmãos, já uma conclusão e fazendo aqui uma aplicação, diz assim, 2 atitudes de purificação. Uma transformação a água em vinho, mostrando que é por meio do sangue de Jesus que temos a salvação e sermos purificados. A outra mostrando que a casa de Deus não é comércio, mas local de louvor e culto ao Deus Todo-Poderoso. Transformar a casa de Deus em fonte de negócio ainda vemos nos dias de hoje, mas os responsáveis terão que prestar contas a Deus. Primeiro, pelo pecado da transgressão. Segundo, por enganar pessoas inocentes. Vale a pena aqui um comentário da lição, mas eu quero fazer um comentário meu em particular.
primeiro lugar, algumas vezes o autor desta lição, ele menciona aqui a questão da casa de Deus, né? E muitas vezes também na nossa igreja, a gente sempre ouve, inclusive eu falo às vezes também, a igreja, né, a casa de Deus, e referindo-se na verdade ao templo. Essa expressão, ela não é uma expressão muito adequada, porque a gente sabe que o templo nem é casa de Deus e nem é igreja, né? Então, a gente coloca lá, Igreja Batista, tal lugar. A gente faz isso mais por uma questão de identificação. Mas, na verdade, casa de Deus somos nós, né? Nós somos a morada do Altíssimo. Ele habita em nosso coração. E há uma questão tremendamente importante, porque esta casa, ela deve ser purificada. A casa de Deus que somos nós deve ser purificada. Assim como Jesus fez com a casa de Deus, que naquela época era o templo, e ele disse, olha, não façais da minha casa de negócio, feira, ou seja, ele faz ali uma limpeza. Também nós que somos casa de Deus, morada do Altíssimo, nós precisamos ter o cuidado para que a gente tenha um corpo, uma mente, uma vida segundo a vontade de Deus. Essa casa que sou eu, que é você, ela precisa estar purificada o tempo todo, santificada o tempo todo. A Bíblia diz que nós devemos ser santos, assim como Deus é santo, como Jesus é santo, como o Espírito Santo é santo. E esse Espírito que habita em nós precisa habitar num local santo. Ele habita em nosso coração. Veja que, com referência ao templo, lá havia o Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? Era o local onde estava a arca, onde o sacerdote só podia entrar uma vez ao ano. Se ele entrasse mais de uma vez, ele seria totalmente fuzilado, né? Fuzilado não, queimado. Se ele entrasse uma outra pessoa que não fosse aquele sacerdote que deveria entrar, aquela pessoa que estava nomeada para fazer isso, também seria queimado. Então, veja como que nós precisamos ter cuidado com a nossa vida, com o nosso corpo, porque o nosso corpo precisa ser santo, que é a habitação de um Deus santo. Embora, às vezes a gente fala que o templo, a gente diz casa de Deus, mas ali não é casa de Deus. Ali é um templo onde a igreja se reúne, porque a igreja também somos nós juntos, reunidos. Então nós somos corpo de Cristo e quando nós nos ajuntamos, nós estamos como igreja. Então é preciso a gente entender isso. Mas chamamos às vezes casa de Deus, não acredito que tenha nenhum mal nisso, mas é preciso compreender porque a gente pode de repente estar sacralizando ou santificando algo que não deveria. É preciso compreender isso, compreender essa verdade. Santos somos nós, não o templo. O templo é consagrado, o templo é separado, o templo é dedicado ao Senhor. A gente precisa conservar bem, a gente precisa ter zelo, mas não é santo. Santos somos nós é que somos santos. Precisamos ser santos para que um Deus santo habite em nossa vida. A outra palavra que quero dizer aqui é que muitos têm feito do templo, ou entre parênteses, da casa de Deus, né, um lugar de comércio. Como assim? Aonde se vende as bênçãos, aonde se negocia prosperidade. Eu não vou abordar muito isso, porque todo mundo já sabe, mas tem muitos lugares, muitos templos, muitas igrejas, entre aspas, que estão
fazendo da igreja, fazendo da casa de Deus verdadeiros comércios, onde as pessoas buscam o templo, buscam a igreja para negociar, para fazer barganha, para tentar comprar as bênçãos de Deus, e isso não se vende, isso não é correto fazer, né? As bênçãos de Deus não se vendem. Deus é bondoso, Deus é amor, Deus é bom o tempo todo. Então é preciso ter muito cuidado com isso, porque muitos pastores, muitas igrejas, muitos líderes estão negociando ou tentando negociar a palavra de Deus dentro do templo. Quem dá mais recebe mais. A oração é vendida ou comprada. Pessoas vendendo coisas, achando que elas vão ser objetos de bênção, onde as pessoas buscam lá caneta ungida, algo ungida, lencinho e tantas outras coisas. É preciso ter muito cuidado com isso. O templo é lugar de adoração, de louvor, é lugar onde nós nos reunimos para prestar culto ao Senhor. Imagine você se estivesse presente numa hora dessa e nessa cena no templo e Jesus se enfurecesse, né? Qual seria a sua reação? Pense nisso, como você reagiria. Aliás, Jesus está em nós, então é preciso que a gente reaja, né? de maneira adequada, muitas vezes, à correção que Jesus faz na nossa vida. A correção pode parecer, em algum momento, uma coisa ruim, mas, na verdade, é uma coisa boa, porque Deus quer a nossa edificação. Como você reage a essas duas atitudes? Já esteve em uma igreja? Já esteve em um templo? O autor diz aqui, já esteve em uma casa de Deus, onde mais há comércio do que culto? Como você se sente com isso? Então, eu já tive relato de pessoas que foram a algumas igrejas que viram lá que é um comércio, um verdadeiro, né? Às vezes, dentro da igreja, a gente vende alguma coisa, faz almoço, mas esse tipo de comércio, ou esse tipo de venda, são coisas que nós fazemos justamente para abençoar ou a igreja ou abençoar a obra missionária. Mas não é isso que o autor se refere. Aqui o autor se refere ao fato de que hoje pessoas estão vendendo ou tentando vender as bênçãos de Deus, e não é por aí. Meus irmãos e amigos, muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe a sua vida, e leia João capítulo 2, leia o Evangelho de João, porque especialmente nesse capítulo 2 você vai perceber aqui o início do ministério de Jesus, e justamente numa cerimônia de casamento. Alguns comentam dizendo que Deus criou o casamento, a família, e Jesus iniciou o seu ministério, confirmando, dando total aval àquilo que Deus havia feito no início. Então, o casamento é bênção de Deus. Coloque a sua vida, coloque a sua família, coloque a sua esposa, o seu esposo nas mãos de Deus em oração e seja tremendamente abençoado por Ele. Pai, muito obrigado por esta lição, muito obrigado, Deus, porque aqui aprendemos sobre os primeiros milagres de Jesus. Muito obrigado pela sua reação também com relação àquele templo, e permito a Deus que o Senhor também faça uma limpeza na nossa vida, para que tudo que não te agrada possa sair e que nós sejamos bênçãos, purificados, santos, para que sejamos morada verdadeira do Senhor, de Jesus, do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, por quem nós oramos hoje e sempre. Amém.